Então, pode ir lá, os teens serão hoje ministrados de maneira específica em suas vidas, ok? Portanto, você que é pai, mãe, sempre trazer o seu filho em todos os cultos, né? Mas quando tem aqui esse momento com os adolescentes, é um momento que nós aí programamos para que certas coisas eles possam ouvir, serem ministrados, que vai edificá-los de maneira mais específica. E nessa noite, irmãos, nós estamos entrando numa série de mensagens onde nós queremos falar sobre portas abertas. Esse é o ano das portas abertas. Você crê nisso? Diga, eu creio. Que esse é o ano das portas abertas. E quando falamos sobre isso, você deve crer que isso em todos os aspectos da sua vida. O Senhor quer favorecer você. Quantos creem que estão debaixo do favor de Deus? Por isso então, nós vamos ministrar essa série de mensagens para sua edificação, para vermos, né, e crermos no sobrenatural e milagres do Senhor, mas também para que você possa convidar outras pessoas para que estejam aqui aos domingos recebendo do Senhor, amém? Eu sei que hoje, né, domingo, está tendo futebol aí, né, de final de jogo, de campeonato, e acaba aqui, eu sei que dificulta um pouco trazer algumas pessoas, mas glória a Deus que você está aqui, amém? Aleluia. Vamos então orar ao Senhor, colocar a sua palavra diante dele nessa noite. Pai, nós colocamos diante de ti esse momento da palavra. Cremos que a tua palavra é fonte de alimento para as nossas vidas, ó Deus, para nos edificar, para nos renovar e nos direcionar, ó Deus. Nós oramos para que haja em nós, entre nós, um espírito de fé, ao ponto de nós provarmos, nesse ano, um tempo de portas abertas. É assim que nós cremos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém? Atos 12, verso 1 a 19, diz assim, irmãos: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Diga, automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem,
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém, querido? Então, nesse texto aqui nós vemos que 2 discípulos do Senhor estavam ali presos, né? E nós vemos que Tiago acaba então que é morto, pela perseguição que estava ali sobre os discípulos, sobre a igreja, naqueles dias. E Pedro estava ali também preso, mas ele estava jurado de morte. Ou seja, no outro dia também ele teria sobre ele a mesma consequência. Mas é interessante que tanto para Tiago quanto para Pedro, as portas foram abertas. Amém? Para Tiago, as portas celestiais, porque agora ele estava no céu. Mas Pedro viu as portas ali da prisão sendo abertas diante dele. Diga assim: eu creio que o meu Deus abre portas. Diga para o seu irmão, fala para ele: o seu Deus abre portas. Sabe, não podemos olhar a vida como se Deus estivesse brincando com a gente, às vezes fechando portas, né? Então, Deus está brincando comigo, ou Deus está tirando uma comigo. Não, o nosso Deus é um Deus que abre portas diante de nós. E creia, se alguma porta foi fechada, o Senhor tem uma outra porta preparada para você. Você crê nisso? Fechou essa porta que eu esperava tanto, ou estava aqui há tanto tempo na expectativa, mas creia, o Senhor é poderoso para abrir portas diante de você. Portas que você não tem condições de abrir, mas o Senhor é poderoso para abrir. Posso ouvir um amém? Então, para o inimigo, Deus fecha as portas, mas para os seus filhos, nós cremos que o Senhor tem aberto portas. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas Ele quer abrir portas diante de você. Agora, nós precisamos ter fé para isso, crer nisso. Nós não podemos viver uma vida cristã de maneira natural. Amém, irmãos? O que é essa vida cristã natural? É uma vida onde eu não provo de milagres da parte de Deus, onde eu não provo de respostas de Deus, onde parece que Deus não age na minha vida. Não, creia, o Senhor está agindo em seu favor. O Senhor está agindo em seu favor, porque nós servimos a um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu não sei você, mas eu procuro cuidar das minhas filhas. Você também, sim ou não? Cada detalhe? Se você pode, você cuida, né? Mas tem coisa que vai crescendo, né? Os filhos vão crescendo, vai dificultando. Certas coisas você não tem mais muito o que fazer, e aí eles vão desfrutar das consequências de escolhas, de decisões que estão fazendo. Mas devemos crer que Deus, como um Pai, Ele cuida das nossas vidas em cada detalhe. Por isso é essencial nós dependermos dEle. Amém, irmão? Olha para cá, presta atenção aqui na mensagem. Ou seja, depender do Senhor para viver as portas que Ele está abrindo diante de mim. Porque Deus está trabalhando ao seu favor. Diga: Deus está trabalhando ao meu favor. Você precisa crer que Deus está movendo em áreas que você mesmo não pode mover, ou não tem muito o que fazer, mas o Senhor está trabalhando ao seu favor. Deus está cuidando de coisas que você mesmo não consegue, que você mesmo não dá conta de cuidar. Então a nossa parte, qual que é? Aquietar o nosso coração, amém? E depender do Senhor. E falar: Senhor, eu quero ser cuidado por Ti. Senhor, eu quero depender de Ti. Sabe, esses dias, mesmo nos dias em que nós estivemos em jejum, em oração, o Senhor tem colocado no meu coração que nós precisamos orar por milagres. Pedir para o Senhor. Pedir.
Sabe, às vezes nós não estamos recebendo porque nós apenas não estamos pedindo. Então peça ao Senhor e creia nisso. Creia no seu coração. Gere imagens no seu coração. Imagens daquilo que você quer ver em Deus se manifestando na sua vida. Amém? Porque sempre que o Senhor tem uma porta diante de nós e quer mover nas nossas vidas, Ele vai sim também gerar muitas vezes em nós imagens que vão nos levar a crer, a continuar declarando, visualizando, tomando posse daquilo. Portanto, cremos que o nosso Deus é um Deus que abre portas. Por isso, em primeiro lugar, Deus abre portas, mesmo quando o inimigo tem a chave nas mãos. Essa fase aqui da igreja, essa fase aqui dos discípulos, era uma fase onde eles estavam sendo duramente perseguidos. Muitos cristãos sendo mortos. E aí então Pedro, que era, até o momento aqui, sabemos que ele era o líder da igreja, aquele a quem o Senhor havia escolhido para conduzir, nós então vemos que ele também é jurado de morte. E ali preso, aparentemente ele não podia fazer absolutamente nada, amém, querido? Passamos por situações assim também semelhantes, sim ou não? Na vida. Momentos que parece que nós estamos presos e que nós também não podemos fazer nada a respeito. Ou em situações, ou em relação a pessoas, mas o Senhor é poderoso para mover os corações, amém, querido? Porque há situações que tudo que nós precisamos é que alguém tome uma decisão diferente, alguém se mova, e a palavra diz que o Senhor é aquele que move o coração do rei. Por isso, não veja limites, não veja como algo impossível, não. Para o Senhor, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. E vemos então que Pedro estava aqui escoltado por 4 soldados. 2 ali fora da cela e 2 dentro da cela, um de cada lado seu. Ou seja, era um presídio de segurança máxima de verdade, amém? Não é que nem no Brasil não, que acontece aí algumas coisas aí, presídio de segurança máxima. Né, que os caras fogem, não, aqui é verdade. Então assim, não tinha o que Pedro fazer aqui nessa ocasião. E aí então Herodes sabia de momentos, situações que houveram milagres na vida de cristãos, de eles serem libertos, né? Também havia uma história, né, recente aqui, a respeito da ressurreição de Jesus, onde a pedra se moveu, ou seja, algo impossível, o corpo desapareceu. Então Herodes sabia que Pedro tinha que ficar ali preso, e todo mundo de olho nele. E aí então o texto diz, fala aqui que o Pedro então estava dormindo, e então o anjo chega ao lado de Pedro e desperta a Pedro. Desperta ele, levanta ele. Portanto, quando aqui nós vemos que o Senhor levanta, o Senhor dá uma ordem para Pedro. Uma ordem para que ele pudesse se posicionar para sair. Assim também acontece conosco, amém, querido? O Senhor vai dar ordens para você. Cabe a você querer se levantar ou não, amém? Cabe a você ter disposição de falar, eu creio, eu tomo posse, eu não resisto à palavra de Deus. Então ele responde aquilo. E aí, então o Senhor faz primeiro as algemas caírem, e depois o Senhor abre os portões da cela e o portão de ferro. Ou seja, né, nós vemos aqui que primeiro o Senhor quebra as algemas, depois ele abre a prisão. Isso aqui chama a atenção em relação a algo. Muitas vezes nós queremos portas abertas, queremos milagres da parte de Deus, mas muitas vezes o Senhor vai começar esse milagre de dentro para fora. Amém? O Senhor podia ter aberto a cela, aberto ali as portas, e depois ter tirado as algemas. Mas não. A primeira coisa que o Senhor faz é tirar as algemas. Ou seja, o Senhor trabalha em nós de dentro para fora.
Diga, o Senhor está trabalhando em mim, de dentro para fora. Então precisamos também orar por isso. E colocar diante de Deus todos os aspectos da nossa vida. E permitirmos ser transformados pelo Senhor. Posso ouvir o amém? Porque o Senhor quer sim abrir portas diante de nós. Diga, o Senhor quer abrir portas diante de mim. Segundo lugar, o Deus que abre portas é um Deus que abre portas quando a presença se manifesta. Quando nós olhamos, vemos essa libertação de Pedro da prisão, depois que as algemas caem, o anjo dá uma ordem para ele. Vamos ler Atos 12, verso 8. Diz assim: disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Mas Pedro estava aqui em uma prisão de segurança máxima. E talvez para ele, ali já meio receoso do que podia acontecer, ele queria sair da forma que estava, mas não, o anjo falou, ó, pode se calçar aí, pode se arrumar, pode colocar a sua capa e vamos sair daqui. Ou seja, você não vai sair daqui de qualquer jeito, não. Você não vai sair daqui como se estivesse fugindo, não. Amém? Mas você vai sair da melhor maneira possível. Arrumado. Amém? Ou seja, Pedro estava com medo, obviamente, porque estava jurado de morte. No outro dia, segundo Herodes, ele deveria ser morto. Mas ele sai pela porta da frente. Ninguém viu Pedro saindo, mas o anjo tirou Pedro daquela cela. Amém, querido? Isso nos fala do poder sobrenatural de Deus. E esse poder sobrenatural de Deus quer sim operar nas nossas vidas. Quer sim fluir e se manifestar nas nossas vidas. E aí nós vemos então no verso 10, Atos 12, 10, olha o que diz. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aquela não era uma porta simples de ser aberta, mas a palavra diz que a porta foi aberta automaticamente. Diga automaticamente. Eu imagino que foi como aquela porta do shopping, né, querido? Que você só chega na frente e ela já se abre. Amém? Obviamente, naquela época não havia essa tecnologia. Então, quem fez abrir automaticamente foi o Senhor. Era algo impossível de acontecer, mas quando o Senhor coloca a sua mão, as coisas acontecem automaticamente nas nossas vidas. Amém, querido? Você crê que nesses dias o Senhor pode abrir coisas automaticamente na sua vida? Você crê que lá no seu ambiente de trabalho o Senhor pode operar algo sobrenatural? Você crê que o Senhor pode operar o sobrenatural lá na sua casa? Sabe por que muitas vezes nós queremos e entendemos que devemos esforçar muito para que aconteça um milagre. De fato, às vezes nós temos que orar muito, amém, irmão? Né? Pedir ao Senhor, ou de alguma maneira ali, né, tá ali com Deus, cooperando, visualizando, sonhando, gerando isso, mas tem coisas que acontecem automaticamente. Amém? Que às vezes você nem orou direito. Você crê? Às vezes você olha e fala assim, não, nem mereço isso aqui na minha vida, isso aqui acontecendo. Mas o Senhor é poderoso para fazer na sua vida. Mesmo coisas que você olha e acha que você não está merecendo, ou que você não está dedicando como deveria, porque o nosso Deus é poderoso para manifestar favor sobre nós. Diga, eu quero mais do favor sobre a minha vida.
O que acontece aqui com Pedro é mais poderoso do que aconteceu lá diante do Mar Vermelho, porque lá no Mar Vermelho, Moisés teve que pegar o cajado, amém? Aqui nesse caso, ele não teve que fazer absolutamente nada, a porta apenas se abriu. Creia, portas serão abertas nesses dias, sem você fazer nada, amém? Sem você fazer nada. Talvez você fale, não, nem orei, pastor, e o negócio aconteceu. Nem pedi, eu só pensei. Quão bom seria. E o Senhor manifestou e o Senhor realizou. Amém, querido? Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso. Você crê? Não teve nenhuma palavra de ordem, tipo, abre essa porta, Senhor, em nome de Jesus. Como nós oramos, né? Com intensidade. Não. Simplesmente foi aberta. Esse tempo também o Senhor estará abrindo portas dessa maneira, eu creio, entre nós, em nome de Jesus. Agora, tem gente que para ver as portas abertas, elas se agarram na porta, chora ali diante da porta, chuta a porta, ordena a porta, paga para entrar pela porta, mas a porta simplesmente, ela foi aberta, sabe por quê, querido? Diga, a porta foi aberta por causa da presença. Por causa da presença de Deus. Da mesma maneira, querido, sabe, não devemos olhar muito para nós, mas sim nós devemos olhar para quem está conosco. O Senhor está conosco. Diga, o Senhor está comigo. Por isso portas serão abertas. Portanto, o que você precisa para ter portas abertas diante de você? Diga, a presença. Presença de Deus. Quanto mais nós fluímos e temos da presença do Senhor conosco, mais nós veremos o sobrenatural se manifestando. O agir, o poder de Deus operando nas nossas vidas. Por isso que nós devemos clamar e orar e buscar acima de tudo a presença do Senhor. Todos os dias isso deve ser um motivo de oração para você. Fala, Senhor, eu quero mais a tua presença. Senhor, eu não me contento com aquilo que eu já tenho ou que eu conheço da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Eu quero fluir na tua presença. Eu quero reconhecer a tua presença comigo. Amém? Que às vezes você não percebe, mas nos ambientes que você frequenta, a presença do Senhor está ali com você. E outros podem perceber isso na sua vida. E podem perceber que é isso que faz a diferença em você e através de você. Por isso o que abre a porta não é a aparência física, amém? Olha para o seu irmão aí, para o lado, e fica tranquilo que não é aparência física. Tá ligado? O que abre a porta, não, se fosse pelos irmãos as portas seriam abertas, aleluia. Não é a aparência física que abre a porta. Não é muito do seu esforço, muito da sua dedicação. Não é o carro que você tem, amém, querido? Não é o passaporte, se você tem ou se você não tem. Não é o seu diploma, não é o tanto que você tem de dinheiro naquela conta gorda que você tem lá no banco. O que abre portas diante de você, estou profetizando, querido, receba. O que abre portas diante de você é a presença de Deus. É a presença de Deus. Amém? A presença de Deus nos favorece. Às vezes há coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai saber explicar, mas é a glória de Deus se manifestando em você. É o poder de Deus na sua vida. Precisamos dar maior valor à presença de Deus operando em nós e através de nós. Porque é ter essa presença que faz toda a diferença. Toda a diferença. Não sabemos explicar, mas as pessoas vão perceber isso. E vão abrir portas para você.
Porque você é um homem, uma mulher, cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus. É essa presença que nos faz ter favor diante dos outros. E quando eu cito isso, eu sempre lembro de José, porque José, ele era alguém favorecido por Deus. E aonde ele estava, a presença do Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. Amém? Ali como escravo na casa de Potifar, servindo a Potifar, Potifar se rendeu a José. Percebeu que ele era diferente. Por quê? Com ele havia a presença de Deus. José era outro que estava preso. Mas porque a presença estava com ele, o carcereiro deixou com ele a chave da cela. Estranho, né, querido? Anormal, né? Mas por quê? Porque ele tinha a presença. Estava cheio da presença de Deus. Quando nós temos presença de Deus, isso nos dará favor diante dos outros. Por isso busque, seja cheio, cada vez mais, flua na presença de Deus, flua na unção de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Terceiro, irmãos, e último. Deus abre portas para termos um testemunho. É para isso que o Senhor abre portas diante de nós, também. Quando nós olhamos aqui esse episódio, essa experiência de Pedro, nós vemos que, lá no verso 9 e 10, diz assim: então saindo, o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então o anjo estava aqui com Pedro, direcionando a Pedro, saindo com ele da prisão, mas depois que sai, o anjo some. E Pedro então desperta e avalia: puxa, eu estava tendo uma visão, não era uma visão. E aí então ele entendeu que agora era uma realidade, realmente o anjo havia tirado ele da prisão. E então ele entendeu: não, o anjo me tirou, agora eu estou livre novamente. E quando ele então se encontra, ele se vê livre, isso é algo maravilhoso, amém, querido? Algo então acontece, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, diga Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, e ali faziam o que, irmãos? Oravam. Então, considerando ele que agora ele estava livre, então ele resolveu ir à casa de Maria, porque lá na casa da Maria aconteceu o que, irmãos? Digo, uma célula. E a célula ali na casa da irmã Maria estava fazendo o quê? Orando por Pedro. Orando para que Pedro pudesse ser livre, liberto daquela prisão, porque ele estava jurado de morte, então eles estavam com medo. E aquilo foi uma experiência de salvação na vida de Pedro. Da mesma maneira, todos nós também vivemos uma experiência de salvação, amém, querido? Seria salvação, a sua vida eterna, mas também salvação no seu dia a dia. Experiências com Deus, testemunhos da parte de Deus, milagres que você prova. Portanto, todos nós temos sim algum nível de experiência. Experiência. E essa experiência que você teve com Deus, que você tem com Deus, isso você deve também o quê? Testemunhar. Diga, eu preciso testemunhar. E quando você, como aqui no exemplo aqui de Pedro, né, estando livre ali da prisão, interessante o lugar que ele escolhe ir. Ele escolhe ir no lugar que estão orando por ele. Amém, querido? Ele escolhe ir para um lugar que realmente estão querendo o bem dele. Orando por ele. Declarando, crendo. Da mesma maneira, precisamos, irmãos, de gente, como aconteceu com aquela mulher, né, quando abre a porta ali para Pedro, e ela fica assustada: como assim, nós estamos orando aqui dentro, agora Pedro está aqui na porta. Então ela fica assustada, fica pasma com aquilo. Da mesma maneira nós devemos procurar estar entre as pessoas
que se alegram conosco, amém? Se alegram de nos ver, se alegram de estar ao nosso lado, ou seja, ficam felizes conosco. E ele encontrou isso lá na vida da igreja, lá na célula, na casa da irmã Maria, amém? Por isso nós devemos, obviamente nós, nos alegrarmos com os outros, mas também procurar estar entre aqueles que se alegram conosco, amém? Uma vez eu ouvi uma frase, e eu creio que é verdade: não vá onde você é tolerado, vá onde você é celebrado. Ou seja, conviva com pessoas que querem conviver com você, que se alegram de estar com você, que ficam felizes de ter você ali junto delas. E continuando aqui o texto, nós vemos que ela volta correndo e disse ali para as pessoas ali na casa que estavam orando: olha, Pedro está lá fora. Vamos ler, Atos 12, 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Olha que interessante, né? Ao invés de ela abrir a porta ali para o Pedro, ela ficou tão assustada, maravilhada, que ela volta para casa para avisar todo mundo: olha, Pedro está na porta. E as pessoas não acreditam. E aí então lá no verso 16 diz assim: entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Interessante é, Pedro vê a porta de ferro abrindo automaticamente, mas quando ele chega aqui na casa da irmã Maria, ele tem que ficar batendo na porta para ela abrir. Uma porta simples, de madeira provavelmente, amém? Isso nos ensina algo, que há portas que vão abrir automaticamente, eu creio nelas. Mas há portas que você vai ter que fazer o quê? Bater. Ou seja, que você vai ter que pedir para o Senhor, que você vai ter que clamar ao Senhor, que você vai ter que às vezes tá ali cooperando. Mas é assim que funciona, amém? O importante é você crer, é você ter fé. O povo então começa a glorificar, e aí Pedro então diz assim: conta para Tiago, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Ou seja, testemunhe o que aconteceu, testemunhe o que aconteceu na minha vida, testemunhe esse milagre que Deus fez na minha vida. Sabe, milagres que o Senhor fez na sua vida, ou tem feito nesses dias, é para serem testemunhados. Queremos separar o momento do culto semana que vem para isso, amém, querido? Então, se você tiver algum testemunho para compartilhar, me procure. Queremos separar um tempo para o culto próximo domingo para aqui compartilharmos alguns testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Agora você pode se questionar: se Deus ia libertar Pedro, por que Deus deixou Pedro ser preso? Para que isso se tornasse um testemunho. Há coisas que acontecem nas nossas vidas, que o propósito de Deus qual que é? É que isso gere testemunho. Gere testemunho. Então há momentos difíceis que nós passamos, problemas, situações, que Deus apenas quer que você, por meio daquilo, possa gerar testemunho. Questione seu irmão e fala para ele: você tem gerado testemunho? Se Deus ia curar, por que Deus deixou adoecer, pastor? Para quê, irmãos? Para gerar testemunho. Amém? Se Deus sabe que o fulano ia prosperar, por que Deus deixou ele quebrar? Para quê, irmãos? Gerar testemunho. Então, quando acontecerem coisas ruins na sua vida, negativas, difíceis, acredite, Deus quer usar isso para gerar um testemunho. Amém? Eu sei que nós não estamos querendo muito esses testemunhos não, né? Deus, não, isso não quero gerar testemunho desse jeito. Mas haverão situações difíceis,
que Deus vai permitir para que isso sirva um testemunho. Porque muitas vezes aquilo que nos fere, aquilo que nos machucou em algum momento, é o que Deus vai usar para curar a outros. Amém? Ou seja, se algo aconteceu na sua vida que te machucou, que te feriu, você não deve ficar preso naquilo e só pensando naquilo e sofrendo por aquilo. Não, o que você tem que fazer é entender: o Senhor quer gerar testemunho através disso. E eu vou testemunhar. Eu vou ser um canal para falar para outras pessoas. Com esse testemunho, edificar outras vidas. Aquele testemunho levantou a fé dos irmãos. Porque eles estavam num momento difícil. Tiago foi morto. Como assim Deus deixou Tiago ser morto? Estavam atônitos com o caso de Pedro, que poderia acontecer a mesma coisa. Mas o Senhor o livrou da prisão. E o livrou da morte. Aquilo então serviu como um testemunho para o povo de Deus naquelas circunstâncias. Aquilo então gerou fé no coração deles de que o Senhor não nos abandonou, o Senhor está conosco. O seu testemunho faz lembrar isso às pessoas, que o Senhor não se esqueceu de nós. Amém? Mas que o Senhor continua operando em nosso favor. Por isso, prepare-se para aquilo que Deus quer fazer na sua vida nesses dias, porque o Senhor quer usar a sua vida como outdoor, amém? Para que as pessoas possam olhar para você e falar: Deus ainda faz milagres. Não foi assim na vida de Lázaro, que falamos semana passada? Mas também foi assim no caso de Pedro: milagres, milagres. Eu creio que esse é um tempo de milagres de Deus na sua vida. Tome posse disso, creia nisso, visualize isso, ore por isso. Ah, pastor, não estou precisando de nenhum milagre. Você tem alguma coisa que você pode desfrutar de sobrenatural no Senhor, amém? Creio, eu tenho. Coisa que eu quero ver o Senhor movendo na minha vida. Portanto, creia, Ele continua ainda realizando milagres. E aí então, na história de Pedro, amanhece. Tudo que relatamos aconteceu durante a noite. E na manhã seguinte, quando vão procurar Pedro, não acham Pedro. Pedro agora está livre. O anjo o libertou. O Senhor o livrou da prisão e da morte. Da mesma maneira, devemos crer, queridos, que aqueles soldados estavam no mesmo lugar, na mesma cela, com as portas fechadas. Para eles, as portas continuavam fechadas, mas para Pedro, a porta foi aberta. Por isso, creia, esse é o tempo que o Senhor vai abrir portas diante de você. Não fique preocupado com os outros. Amém? Mas creia que diante de você o Senhor vai abrir portas. Que você é um filho e um filho amado. Procuraram Pedro, mas Pedro não estava lá. Da mesma maneira, vão procurar você no lugar da prisão. Às vezes a prisão que você está hoje é uma angústia. Às vezes a prisão que você está hoje é a prisão do medo, ou a prisão da vergonha, ou a prisão da humilhação, a prisão do sofrimento. Mas creia, o Senhor te tira dessa prisão em nome de Jesus. E Ele te tira dessa prisão, para que você possa fazer o quê? Testemunhar. Testemunhar aos outros. Creia, Deus está tirando você de um lugar, de uma situação, de um problema, que você nunca mais vai voltar. Você crê nisso? Diga: eu creio que nesses dias o Senhor está me tirando de um lugar, de uma situação que eu nunca mais irei voltar. Amém? Fique de pé no seu lugar, querido.